Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano? Espero que sim. Então, gente, hoje eu estou aqui através desse vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre o novo conteúdo que nós iremos estudar, que são as conjunções e o período composto, e dizer que a primeira unidade dela terminou. Graças a Deus conseguimos concluir de forma prazerosa, apesar dos imprevistos que aconteceram durante o ano letivo de 2020. E agora vamos começar a segunda unidade. E começando a segunda unidade, o nosso primeiro conteúdo é esse, que será o tema de uma avaliação de aprendizagem. Nós conversaremos um pouco sobre as conjunções e sobre o período composto, e nessa aula do dia 12/8, vocês farão a leitura dele novamente, porque eu só vou fazer um breve apanhado. Vocês vão fazer a leitura desse conteúdo, fazer um resumo explicativo para vocês poderem compreender um pouco mais, fazer a leitura, compreender, entrar vamos dizer, em uma conversa com o conteúdo. E na semana que vem eu voltarei explicando o conteúdo para vocês, através de um vídeo, e nós vamos fazer uma aula online através do Google Meet, que é o aplicativo que eu expliquei para vocês que estaremos usando a partir de agora para explicar a aula, fazer pergunta online, eu tirar dúvida ali mesmo no momento, para que vocês possam estar mais próximos a mim e assim eu mais próximo a vocês, fazendo esse contato mais direto, que eu acho que vai ser super prazeroso e principalmente vai ser muito proveitoso para o nosso conhecimento. Então, nós entendemos que a construção de um texto, elas são várias partes pequenas que se interligam formando um todo. Esse todo, que nós chamamos de texto, ele está completo porque várias outras partes, elas foram necessárias a ser integradas para que o texto ele pudesse ter sentido completo. Então, nós já estudamos o conteúdo frase, oração e período, que é muito importante antes de estudar o texto de fato, e nós entendemos que frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que nós utilizamos para uma comunicação acontecer entre o falante e o ouvinte. Então, se eu falo uma palavra e ela tem sentido completo no contexto, ela é frase. Se eu falo várias palavras que tenham sentido completo no contexto, ela também é frase. Agora, se eu falo várias palavras soltas, por exemplo, eu começo a conversar, né? Então, o jogo é muito gostoso, o macarrão, a escola, ela faz parte de todos nós, o livro de matemática é muito bom, é, a rua de tal cidade foi construída. Eu percebo que isso, eu juntei várias partes de vários contextos e que eu não formo frase. Eu não tenho um sentido completo. Agora, quando eu tenho um sentido completo a partir de um conteúdo sozinho, aí eu consigo construir uma ideia através de frases, e frases nós dividimos em duas. As frases que elas são verbais, quando tem verbo, que eu chamo de oração, e frases nominais quando não tem verbo. Então, uma frase formalmente completa é aquela frase que possui o verbo e que tem sentido completo dentro do contexto que está inserido. Para eu ter frases, e assim dessas frases eu conseguir formar uma oração, um período e um texto, eu preciso de elos. Esses elos a gente chama de conectivos. E o que são conectivos? Conectivos são palavras pequenas que juntam uma parte de uma frase na outra parte, dando um sentido completo ao texto, ou pelo menos ao contexto. A conjunção, a classe gramatical conjunção, é um dos principais conectivos. E o que são conjunções? Então, conjunções são palavras invariáveis, eles não variam em gênero, em número, em grau. São palavras invariáveis que conectam termos semelhantes. Então, conectam termos semelhantes, orações ou ideias. E aí no livro de gramática de vocês, na página 87, vocês vão começar a ver o conteúdo. E aí nós vamos falar sobre o período composto. E o que é o período composto? Período composto é o período dentro de um contexto, dentro de um texto, que tenha mais de um verbo. E cada verbo ele representa uma oração. E quando eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. Um período composto de 3, de 4 orações. E o período ele pode ser dividido em dois. Ele pode ser um período simples,
né? Como você sabe que tem apenas um verbo, ou o período composto quando tem mais de um verbo. O período composto, ele se divide em mais dois, que é o período composto por coordenação, quando as orações elas se interligam uma junta da outra para ter um sentido completo, mas se eu separo as orações, elas continuam a ter sentido. E o período composto por subordinação. O período composto por subordinação, que nós trabalharemos no ano que vem, no 9º ano, a gente vai entender que quando eu separo uma oração subordinada de uma oração principal, nenhuma fica com sentido completo. Por isso que fala, elas são subordinadas. Uma depende da outra para ter sentido. Já nas orações coordenadas, não. Eu junto ela, coordenando, só ligando, para que elas possam ter um sentido completo. Mas se eu separo-as, cada uma tem o seu sentido, sem perca de grandes ideias para a frase. Então é isso, vocês nessa aula vão fazer um resumo do conteúdo e uma atividade que eu estarei encaminhando através do arquivo que eu mandarei para o grupo de WhatsApp. Então fiquem todos com Deus, tenham bons estudos, leiam com cuidado e qualquer dúvida eu estarei por aqui. Um abraço.